Bom, então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa comentar aqui é um problema que a gente tem hoje muito comum, sobretudo na escrita de trabalho acadêmico, é um equívoco do que é plágio em trabalho acadêmico, tá? O equívoco é o seguinte: as pessoas acham que cometer plágio em trabalho acadêmico é quando eu copio um trabalho inteiro. E aí, se eu copiei um trabalho inteiro, é plágio. Se eu não tiver copiado o trabalho inteiro, não é plágio. Então, o equívoco já começa por aí. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas acharem que o fato de você ter citado o autor original, então deixou de ser plágio. Por exemplo, o cara chega lá e diz assim, segundo o Chiavenato 2005, e copia 3 páginas do Chiavenato, não é plágio porque ele citou o Chiavenato. Não, a coisa não é bem por aí. Para a gente pensar, identificar se tem plágio ou não no trabalho acadêmico, passa pelas normas da ABNT. A gente primeiro precisa saber o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta. Uma citação indireta, também chamada paráfrase, é quando eu escrevo com as minhas palavras, mas ainda assim eu tenho que citar o autor original. Por quê? O fato de eu escrever com as minhas palavras não torna o conceito meu. Ainda assim, o conceito é de quem eu li. Então, uma citação indireta ou uma paráfrase é quando eu transcrevo com as minhas palavras as ideias de um outro autor. Então, ele precisa ser evidenciado, mesmo que eu tenha transcrito. E a outra forma da gente fazer que a gente tem de fazer uma citação, chamada citação direta, é quando eu copio literalmente um autor. Bom, e aí nós temos um problema. Qual que é o problema que pode aparecer em trabalhos acadêmicos? É o seguinte, é as pessoas acharem que o fato de você pegar um texto e trocar algumas palavrinhas desse texto, você o transformou em uma citação indireta, ou seja, em uma paráfrase. Não é bem assim. O João Bosco Medeiros, autor do livro Redação Científica, ele diz que essa troca de alguns vocábulos melhor dizendo, é chamada de paráfrase de grau zero, ou seja, uma citação indireta de grau zero. Trocar apenas algumas palavrinhas do texto e reescrever como se fosse um texto meu é igualmente plágio, ainda que eu tenha citado o autor original. Então, esse é o primeiro grande problema que a gente tem. A gente tem visto em trabalhos acadêmicos as pessoas fazerem paráfrases de grau zero e acharem que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Ou eu realmente reescrevo o texto com as minhas palavras, e ainda assim eu tenho que citar a fonte, como eu já disse, ou eu copio literalmente, mas aí eu preciso evidenciar que eu fiz uma cópia direta, que é chamada citação direta. Então, esse é o primeiro problema. Um outro problema que a gente tem muito comum é as pessoas fazerem cópias de citação e que muitas vezes passa desapercebido. Como assim? Imagina que eu pego um texto original, por exemplo, sei lá, um texto falando de gestão de pessoas em que o autor original, seja um artigo falando sobre remuneração. Aí nesse artigo original o autor diz assim, segundo fulano, remuneração é blá 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 e falou o que é remuneração. Aí nesse artigo vem um outro parágrafo dizendo assim, segundo Beltrano, remuneração é blá 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 blá. E digamos que tem um terceiro parágrafo, segundo Ciclano, remuneração é blá blá blá. Neste artigo original, o autor colocou lá no final nas referências fulano, ciclano e beltrano. O que seria fazer um plágio desse autor? E que muitas vezes passa desapercebido. É você pegar esse texto, esse artigo, que citou fulano, ciclano e beltrano, e no seu trabalho você cita fulano, ciclano e beltrano, e coloca nas suas referências fulano, ciclano e beltrano. Como se você tivesse lido fulano, ciclano e beltrano, e na prática você não leu fulano, ciclano e beltrano. Você leu o dono do artigo. Se você quiser copiar isso aí para o seu trabalho, você teria que indicar através do APUD, que é uma citação de citação. Então, esse tipo de plágio também passa desapercebido, tanto quanto aquele plágio da paráfrase de grau zero. Então, um problema que nós temos hoje que a gente precisa resolver é como é que eu identifico o plágio. Quais são as formas de plágio possível? O que é efetivamente essa tal paráfrase de grau zero que o João Bosco Medeiros fala? E até que ponto eu cometi ou não uma paráfrase de grau zero? Será que se eu substituir só 10% das palavras, eu escrevi uma paráfrase de grau zero? Então tá aí um problema para a gente pensar, ok? Finish. Beleza.